Juiz e auxiliares da justiça, poderes, deveres e responsabilidade do juiz. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições do CPC, incumbindo-lhe assegurar a igualdade de tratamento, velar pela duração razoável do processo, prevenir ou reprimir qualquer ato tentatório à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. Promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. A dilação de prazos processuais somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. Exercer o poder de polícia, é ele mesmo que exerce o poder de polícia, e requisita, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais. Fiquei um pouco em dúvida para saber se era o próprio juiz. Sim, porque ele que representa o Estado tem poder de polícia. Então, o exercício do poder de polícia é sim do juiz. Exercício do poder de polícia. Exercer o poder de polícia, requisitando, quando for necessário, força policial, além de segurança interna dos fóruns e tribunais. Determinar a qualquer momento o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa. Nessa hipótese, não se incidirá a pena de confesso. Determinar a qualquer momento o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso. Determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Quando se deparar com diversas demandas individuais, repetitivas, o oficial MP, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se refere o parágrafo 5º da ACP e 82 do CDC, para que, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva. O juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade no ordenamento jurídico. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Convencendo-se pelas circunstâncias de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá a decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando de ofício as penalidades da litigância de má-fé. O juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude, recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, a providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte. As hipóteses previstas no parágrafo 2º, inciso 2º, somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 dias. Impedimentos e suspeição. Há impedimento do juiz sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do MP, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral, até o 3º grau inclusive. O impedimento só se verifica quando o defensor, o advogado ou o defensor público, o advogado ou o membro do MP já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. E também se verifica, no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tem em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista,
mesmo que não intervenha diretamente no processo. Em que interveio como mandatário, também será impedido, se ele interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do MP ou prestou depoimento como testemunha, de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte no processo. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes, em que figure como parte instituição de ensino com a qual tem relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Quando promover ação penal contra a parte ou seu advogado, é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. Suspeição do juiz, quando é amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Suspeição, quando recebe presentes pessoas que tiveram interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes em linha reta, até o terceiro grau inclusive. Interessado em julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Poderá o juiz declarar suspeito por motivo de foro íntimo sem necessidade de declarar suas razões. Será ilegítima a alegação de suspeição quando a foi provocada por quem a alega ou a parte que a alega praticou ato que signifique manifesta aceitação do arguido. No prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato, a parte alegará impedimento ou suspeição, em petição específica dirigida ao juiz. Então, no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou suspeição em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 dias, apresentará suas razões, acompanhados de documentos e de rol de testemunha, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr. Com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente, ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal irá rejeitá-la. Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos a seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Reconhecido o impedimento ou suspeição, o tribunal fixará um momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. O tribunal decretará a nulidade dos autos ou do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. Quando dois ou mais juízes forem parentes consanguíneos ou afins, em linha reta colateral até o terceiro grau, inclusive, o primeiro conhecido processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará remetendo os autos ao seu substituto legal. Aplicam-se os motivos de impedimento e suspeição, membros do MP, auxiliares da Justiça e demais sujeitos imparciais do processo. A parte interessada deverá recolher impedimento ou suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída,
na primeira oportunidade de que lhe couber falar nos autos. O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo. Incidente é em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção de prova quando necessária. Nos tribunais de arguição a que se refere o parágrafo 1º, está disciplinado pelo RI. O disposto nos parágrafos 1º e 2º não se aplica à arguição de impedimento de suspeição de testemunha. Não se aplica 1º e 2º. Não se aplica a arguição de impedimento ou de suspeição de testemunha. Auxiliares da Justiça. São auxiliares da Justiça, entre outros, cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária: o escrivão, chefe de secretaria, oficial de justiça, perito, depositário, administrador, intérprete, tradutor, mediador, conciliador judicial, partidor, distribuidor, contabilista e regulador de avarias. Auxiliares da Justiça são escrivão, chefe de secretaria, oficial de justiça, perito, depositário, administrador, intérprete, tradutor, mediador, conciliador judicial, partidor, distribuidor, contabilista e regulador de avarias. Escrivão, chefe de secretaria e oficial de justiça. Em cada juízo haverá um ou mais ofícios de justiça cujas atribuições serão determinadas pelas normas de organização judiciária. Em cada comarca, seção subseção, haverá no mínimo tantos oficiais quanto sejam os juízos. Incumbe ao escrivão-chefe de secretaria, escrivão ou chefe de secretaria redigir, na forma legal, ofícios, mandados, cartas precatórias e demais atos que pertencem ao ofício. Então, redigir. Efetivar ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária. Comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo. Manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto quando tenham que seguir a conclusão do juiz, com vista a procurador, defensoria pública, MP e fazenda pública, quando devam ser remetidos ao contabilista ou partidor, quando forem remetidos a outro juiz em razão da modificação da competência. Fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça. Praticar de ofício os atos meramente ordinatórios. O juiz titular editará a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso 6. No impedimento do escrivão ou chefe de secretaria, o juiz convocará substituto e, não havendo, nomeará pessoa idônea para o ato. O escrivão ou chefe de secretaria atenderá preferencialmente a ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. A lista de processos recebidos deverá estar disponibilizada de forma permanentemente para consulta pública. Estão excluídas a regra do caput, atos urgentes, reconhecidos pelo juiz no pronunciamento judicial a ser efetivado, e as preferências legais. Após a elaboração de lista própria, serão respeitadas a ordem cronológica de recebimento entre os atos urgentes e também as preferências legais. A parte que considerar preterida da ordem cronológica pode reclamar, onde, nos próprios autos, a quem? Ao juiz do processo, que requisitará a informação ao servidor a serem prestadas no prazozinho de 2 dias. Constatada a preterição, o juiz determinará de imediato o cumprimento do ato em instauração de PA contra aquele servidor. Incumbe ao oficial de justiça. Fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de 2 testemunhas, certificando no mandado ocorrido, com menção do lugar, do dia e também da hora. Executar ordens do juiz a que estiver subordinado, entregar o mandado em cartório após o seu cumprimento, auxiliar o juiz na manutenção da ordem, efetuar avaliações quando for o caso, certificar em mandado proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes, na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber. Certificada a proposta de autocomposição prevista no inciso 6, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se no prazo de 5 dias,
sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa. O escrivão, chefe de Secretaria Oficial de Justiça, são responsáveis civil e regressivamente quando, sem justo motivo, se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que estão subordinados, praticarem ato nulo com dolo ou culpa. Perito. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Os peritos são nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar uma consulta pública por meio de divulgação na internet ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, conselhos de classe, MP, Defensoria Pública e OAB, para indicar profissionais ou órgãos técnicos interessados. Os tribunais realizarão avaliações, reavaliações periódicas para a manutenção daquele cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados. Para a verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos termos 148 e 467, o órgão técnico ou científico nomeado para a realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade. Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deve recair sobre o profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. O perito tem um dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda a sua diligência, podendo excusar-se do encargo, alegando motivo legítimo. Essa escusa é apresentada no prazo de 15 dias, contado da intimação da suspeição do impedimento superveniente, sob pena de renúncia ao direito a alegá-la. Será organizada a lista de peritos na vara ou na secretaria com disponibilização dos documentos exigidos para habilitação ou consulta de interessados para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo, observadas a capacidade técnica e a área de conhecimento. O perito que por dolo ou culpa prestar informações inverídicas responde pelos prejuízos que causar a parte e deve ficar inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, independentemente de outras sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para que se adote medidas que se entenda cabíveis. Depositário e administrador. Depositário e administrador. A guarda e conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados são confiadas a depositário ou administrador, não dispondo a lei de outro modo. O seu trabalho depositário ou administrador perceberá remuneração que o juiz fixar. Não tem percentual. É o juiz que fixa, levando em conta a situação dos bens, ao tempo de serviço e as dificuldades de sua execução. Não tem um valor, um percentual exato. O juiz poderá nomear um ou mais prepostos por indicação do depositário ou do administrador. O depositário ou administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar a parte perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a ver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo. O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. Intérprete e tradutor. O juiz nomeará intérprete ou tradutor quando necessário para traduzir documento redigido em língua estrangeira, verter para o português declarações das partes das testemunhas que não souberem o idioma nacional, realizar a interpretação simultânea dos depoimentos das partes testemunhas com deficiência auditiva que se comuniquem por meio de libras ou equivalente quando assim for solicitado. Não pode ser intérprete ou tradutor quem não tiver a livre administração de seus bens, for arrolado como testemunha ou atuar como perito no processo, estiver inabilitado para o exercício da profissão, por sentença penal condenatória, enquanto durarem seus efeitos. O intérprete tradutor, oficial ou não, é obrigado a desempenhar seu ofício aplicando o disposto do 157 e 158. Conciliadores e mediadores judiciais.
Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. A autocomposição e organização dos centros serão definidas pelo respectivo tribunal, observadas as normas do CNJ. O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação, para que as partes conciliem. O mediador vai atuar nos casos preferencialmente em que há vínculo anterior com as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e interesses em conflito de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. A conciliação e mediação são informadas pelos princípios da independência, imparcialidade e autonomia da vontade, confidencialidade, oralidade e formalidade de decisão informada. A confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes. Em razão do dever de sigilo inerente às suas funções, o conciliador e mediador, assim como os membros de suas equipes, não podem divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação da mediação. Admite-se a aplicação de técnicas negociais com o objetivo de proporcionar ambiente favorável à autocomposição. A mediação e a conciliação são regidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais. Os conciliadores, mediadores e câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro Tribunal de Justiça ou de TRF, que manterá registros profissionais habilitados com indicação de sua área profissional. Preenchendo o requisito da capacitação mínima por meio de curso realizado por entidade credenciada, conforme parâmetro curricular definido pelo CNJ, em conjunto com o Ministério da Justiça, o conciliador mediador com o respectivo certificado poderá requerer sua inscrição no Cadastro Nacional e no Cadastro Tribunal de Justiça ou de TRF. Efetivado o registro, que poderá ser precedido de concurso público, o tribunal remeterá ao diretor do foro da comarca, seção ou subseção judiciária, onde atuará o conciliador ou mediador, os dados necessários para que seu nome passe a constar da respectiva lista a ser observada na distribuição alternada e aleatória, respeitado o princípio da igualdade dentro da mesma área de atuação profissional. Do credenciamento das câmaras e do cadastro de conciliadores mediadores constarão todos os dados relevantes para sua atuação, tais como o número de processos que participou, sucesso e insucesso da atividade, matéria sobre a qual versou a controvérsia, bem como outros dados que o tribunal julgar relevantes. Os dados colhidos na forma do parágrafo 3º são classificados sistematicamente pelo tribunal, que os publicará ao menos anualmente para conhecimento da população e para fins estatísticos e de avaliação de conciliação, da mediação das câmaras privadas de conciliação e mediação, dos conciliadores e mediadores. Os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados na forma do caput, se advogados, estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que desempenhem suas funções. O tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de conciliadores e mediadores, a ser preenchido por concurso público de provas e títulos, observadas as disposições deste capítulo. As partes podem escolher, de comum acordo, o conciliador ou mediador à Câmara Privada de Conciliação e de Mediação. O conciliador mediador, escolhido pelas partes, poderá ou não estar cadastrado no tribunal. Inexistindo acordo quanto à escolha do mediador ou conciliador, haverá distribuição entre aqueles cadastrados no registro do tribunal, observada a respectiva formação. Sempre que recomendável, haverá a designação de mais de um mediador ou conciliador. Ressalvada a hipótese do 167, parágrafo 6º, o conciliador e o mediador receberão pelo seu trabalho a remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo CNJ. Mediação e conciliação podem ser realizados como trabalho voluntário, observada a legislação pertinente e a regulamentação do tribunal. Os tribunais determinarão um percentual de audiências não remuneradas que deverão ser suportadas pelas câmaras privadas de conciliação e mediação, com o fim de atender aos processos em que deferida a gratuidade da justiça como contrapartida de seu credenciamento. No caso de impedimento, o conciliador mediador comunicará imediatamente preferência por meio eletrônico e devolverá
os autos ao juiz do processo ou ao coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo este realizar nova distribuição. Se a causa de impedimento for apurada quando já iniciado o procedimento, a atividade será interrompida, lavrando-se a ata com o relatório do ocorrido e solicitação de distribuição para novo conciliador mediador. No caso de impossibilidade temporária do exercício da função, o conciliador mediador informará o fato ao centro, preferencialmente por meio eletrônico, para que durante o período em que perdurar a impossibilidade não haja novas distribuições. O conciliador e mediador ficarão impedidos por prazo de 1 ano, contado o término da última audiência, em que atuaram de assessorar e apresentar ou patrocinar qualquer das partes. Será excluído do cadastro de conciliadores e mediadores aquele que agir com dolo ou culpa na condição da conciliação ou mediação, sob sua responsabilidade ou violar qualquer dos deveres decorrentes do 166, parágrafo 1º e 2º, atuar em procedimento de mediação ou conciliação, apesar de impedido ou suspeito. Os casos previstos neste artigo são apurados em processo administrativo. O juiz do processo ou juiz coordenador do Centro de Conciliação e Mediação, se houver verificando atuação inadequada do mediador ou conciliador, poderá afastá-lo de suas atividades por até 180 dias, proteção fundamentada, informando o fato imediatamente ao tribunal para a instalação do respectivo processo administrativo. A União, os Estados, o DF e os municípios criarão câmaras de mediação e conciliação com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, tais como dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública, avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos por meio de conciliação no âmbito da administração pública, promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta. As disposições dessa seção não excluem outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais ou realizados por intermédios profissionais independentes que poderão ser regulamentadas por lei específica. Os dispositivos dessa seção aplicam-se no que couber às câmaras privadas de conciliação e mediação.